São, né? Para quem não tem a revista, nós vamos estar lendo aí Josué 24:15, apenas o versículo 15, que diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Verdade prática. A família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Bem, quero louvar a Deus pela vida da irmã Maria, parece que não está bem, né? Ontem a senhora não estava bem, né? Não. Pois é. Essa abaixo de uma vez, não tinha nem pé. Então vamos lá, né, irmãos? A introdução aqui. Vamos introduzir o assunto aqui. Que vai dizer assim: na presente lição, veremos que a família é a base. Isso aqui já é muito interessante, né? Família é a base de nossa vivência. Nela nascemos, criamos e dela dependemos por toda a vida. Veremos que todo esse processo é o plano de Deus revelado desde o Gênesis, nas Escrituras. A família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que infiel quem dela não cuida. Assim, o propósito desta lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam alvo de sua bênção. Então, quando a gente encontra aqui o texto da lição falando assim, a família é a base. Na verdade, é a base de tudo, né? Os filhos, né, nascem em família, crescem em família, desenvolvem família, né? A educação de um filho, ele não tem que começar numa escola, né? Ele tem que começar em casa, junto com a família que tem que dar, ensinar, porque na escola você pode esperar o bem, mas pode esperar o mal também, porque lá aprende muita coisa ruim também, na escola, né? Então, o pai e a mãe é o que tem a responsabilidade maior de ensinar os filhos. Né? A maior responsabilidade de ensinar os filhos. Então, por isso que família é a base. Né? Então, assim, há uma diferença muito grande de um filho que é nascido no lar estruturado, de uma família unida, e um filho que nasce dentro de um lar desestruturado, de uma família desunida. Há uma diferença aí de valores, né, que essa criança vai receber ao decorrer do tempo. Então, se a criança ele nasce num lar desestruturado, de uma família que não reconhece o valor de uma família, é lógico que essa criança ele vai carregar isso também. Então, família é muito importante, principalmente se a família for uma família que se estrutura, que sabe o valor que ela mesma tem. Hoje a gente fica analisando, antigamente parece que o povo era mais unido em questão de família, né? Não sei se é impressão minha, mas era, né, irmã Maria? Difícil a fazer o que os pais fizeram. Só ia fazendo os pais deixarem. Isso. E hoje em dia, de seu orgulho, se o pai ou a mãe disser não vai, eu vou. Tinha mais respeito, né? Os filhos tinham mais respeito com os pais. Se fosse presente, não ia escondido, mas vai escondido.
Então, me parece que naquele tempo o povo era mais unido, as famílias. Hoje, as famílias são muito desunidas, são... Assim, o filho, quando ele começa a crescer um pouco, ele já está querendo que... Ser mais que os pais. ele já está doidinho já para inteirar os 18 anos, para dizer assim, eu já sou dono do meu nariz. Se não me governa mais não, eu já tenho 18 anos. Só que tem um porém, né? A família que é bem mais estruturada, ou os pais que dão o exemplo, mesmo a tendência dos filhos, às vezes, é maior de ser mais obediente um pouco, né? Mas digamos aí que tem um pai que bebe, que apronta, que faz as coisas erradas, o filho também não vai ser muito obediente, não. Até porque a tendência dos filhos hoje é tudo ruim mesmo, né? Que aprende com os outros também. Mas, vamos segurar essa ideia de que a família sempre vai ser a base. A base sempre vai ser a base. Existe um camarada que ele falou que por ele, na visão dele, na família não existia esse negócio de família, né? Esse negócio de casamento, essas coisas. Por ele a coisa fosse solta e livre de qualquer jeito, né? Mas está errado. Quem instituiu esse negócio de família não foi o homem, foi Deus, né? Quem que criou a primeira família? Quem que formou? Foi Deus. Adão, Eva, no jardim do Éden. Então vamos lá. Primeiro ponto aí, família é a base. Segundo, Paulo agora diz assim, porque aquele que não cuida da sua própria família, nega a fé e é pior que o infiel. Eu acho que Paulo ele foi bem radical nesse ponto, né? Uma pessoa pior do que o infiel é complicado, né? Pior do que o infiel, porque o infiel já é complicado, né? E o pior do que o infiel, aí mais complicado ainda. Então Paulo ele se aprofunda muito, ele cita algo aqui muito forte aqui com relação à família, né? Vamos lá, primeiro tópico aí. Família no plano de Deus. Família no plano de Deus, primeiro tópico. Aí nós vamos seguir dois subtópicos. O primeiro diz assim, a instituição do casamento. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal conforme a lei de Deus. Não tende lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. E serão dois numa só carne. Jesus falou também as mesmas palavras lá em Mateus capítulo de número 19, versos 4 e 5. Jesus falou a mesma coisa aqui. Aqui está de maneira clara a origem do casamento como instituição divina estabelecida. Então aqui a gente encontra aqui algo interessante que às vezes a gente não para pensar. Quem foi criado primeiro, a família ou o casamento? A família ou o casamento? O casamento ou a família? A família? Ou o casamento ou a família? A irmã Maria diz que é o casamento. O que a senhora acha, irmã Benta? Foi a família ou foi o casamento que Deus criou primeiro? Ele criou família de casamento. Pode falar, irmão. A família. Você acha também, irmão Carinho? A família? A irmã... Nós estamos falando de Deus. Quem foi que Deus criou primeiro?
A irmã Maria é firme, ela não vai segurar o que ela falou mesmo. Mas Deus criou primeiro o casamento. Porque sem casar não tem família. Se no caso, porque foi Deus, né? Porque foi Deus que criou primeiro, né? Ele uniu o casal e depois que eles teve filho constituiu Aqui está falando. a família. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. Isso. Então, lá no Jardim do Éden, Deus já fez a união do homem e da mulher. O casamento de Adão e Eva foi Deus que fez. Tirou da costela e foi uma coisa bem feita. Adão fez o Adão da razão, ele tirou a costela do Adão até a mulher. Então vamos lá. Origem da família. O livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. E Deus abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Essa instituição é tão importante diante de Deus que Ele a criou antes do Estado e até mesmo da igreja. E foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais. E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a família, primeiro, foi criado o casamento, instituído o casamento. Segundo, a igreja, Sim ou não? Depois que Deus fez o casamento, aí Deus fez o que? A igreja? Sim ou não? Deus fez, formou a família. Casamento, família. E depois é que vem as outras coisas. Então, assim, a igreja, ela veio muito depois da família. O que a gente entende aqui? A igreja ela não pode ser, às vezes, prioridade com relação à família, porque tem muita gente que ele se apega tanto com a igreja que ele destrói a família. Tem muito caso assim, se apega tanto que acaba deixando a desejar com a esposa, com o esposo, e não pode, porque a família foi em primeiro lugar. Então, se você... a igreja é formada por famílias. Então, se você não cuidar da sua família, a igreja também perece. Porque a família é antes da igreja. Então, se a igreja é formada por família, então tem que priorizar a família. Por quê? Porque até na sua casa, na minha casa, nós já somos uma igreja reunida ali, que podemos já fazer um culto doméstico, eu chamar minha esposa, os filhos, se reunir, fazer um culto entre nós, da nossa família, já é uma igreja reunida, Então nós temos que priorizar a família, não deixar que às vezes aquela ideia de mas eu tenho que fazer a obra de Deus e que, querendo ou não, eu estou priorizando a obra de Deus. Não, prioriza a sua família, porque a obra de Deus ela vai continuar sempre. E se você deixar destruir a sua família, além de você ser prejudicado, e depois a igreja continua e você fica prejudicado. Então, prioriza a sua família. Aí aqui tem um texto que diz assim: é muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde a sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. Então o que? Família requer o que? Atenção, requer zelo, requer amor. E tem uns pregadores itinerantes que eles passam 30 dias no mundo aí, 60 dias, viajando o tempo todo.
E quando ele chega em casa, ele chega só igual o beija-flor. E some no mundo de novo. Para ele é mais importante atender as agendas das igrejas fora do que dar atenção para a esposa, para os filhos. E aí se você pesquisar, você vai encontrar vários pregadores que ficou famoso, né, por viajar muito, mas hoje eles estão dentro de um segundo casamento, terceiro casamento. Por quê? Porque ele descuidou do primeiro, do segundo, e aí não deu certo, com as viagens, com o estresse, com um monte de coisa, e aí, né, bagunçou tudo. Então, tem que priorizar a família. Filho, é muito complicado você criar filho hoje, se você não estiver na cola, se você não estiver perto, dando apoio, a influência do mundo ela entra e pega e carrega. Não é fácil. Então, se você é pai e é mãe, se você não estiver próximo dos seus filhos, se você não estiver com eles, levando para a igreja, aquela coisa, já é complicado na igreja, imagina se você descuidar. É muito complicado. Tópico 2. Na página 20 aí. Os princípios que regem o casamento cristão. Há um manual de união matrimonial, a Bíblia Sagrada. Nela encontramos princípios universais e atemporais para o casamento. Primeiro, princípio da monogamia. O que é monogamia? Monogamia é a união de duas pessoas, o homem e a mulher. A união de duas pessoas. Esse aqui é o que é realmente da vontade de Deus, né? O princípio da monogamia. Nome meio complicado, né? Mas significa a união de duas pessoas. No plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim: portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Mas infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano divino, distorceu a diretriz básica de Deus para o matrimônio. Ou seja, quem é que deu o livre-arbítrio para o homem arrumar 2, 3 mulheres? Lá no Piquezeiro tinha um homem que tinha 4 mulheres. 4 mulheres. Aí ele ia na casa de uma, aí depois ele ia na casa da outra, aí ele ia na casa da outra, fazia aquele rodízio, né? Visitava todas elas. Já é de idade, ele não era novinho mais não. 4 mulheres. E eu já vi falar assim no caso de outras pessoas também, foi só isso não. Tem uns países aí que o homem pode casar com mais de uma mulher também, se ele tiver condição, né, de sustentar. No Rio de Janeiro, esses tempos para trás, saiu uma notícia de um casamento lá, um homem com 2 mulheres também. Casado mesmo, parece que tem uma lei que permite casar mesmo, se ele der conta de bancar. Então, assim, é bíblico? Não é. Quem foi que causou esse pensamento? A natureza pecaminosa do homem, né? Porque a vontade de Deus deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres, né? A sua mulher, não as suas mulheres. Você permitiria ter uma sócia? De jeito nenhum. Então, na Bíblia aqui a gente já encontra, né, o caso de um homem que tinha 2 mulheres, no caso de Lameque, né, que está lá em Gênesis 4:19. Lameque, filho de Metusalém, que deu início à prática da bigamia. Ele tinha 2 mulheres. A Bíblia diz que ele pegou as suas 2 mulheres e tal.
Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus, quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismo. Aí, o que acontece dentro dessa situação? Incesto, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações semelhantes, né? Incesto, o pai que se relaciona com os filhos, né? O homossexualismo, adultos que abusam de criança, que é a pedofilia, sexo com animais, o tanto de coisa ruim que vem dessas práticas, né, que abominam a Deus. A pessoa desobedece o que Deus institui, está instituído por Deus, e em consequência ele é cometido dessa natureza pecaminosa aí, que é o desejo por outro homem, desejo por criança, por adolescente, desejo por animais, um monte de coisa errada. Diante de um quadro tão grotesco e estarrecedor, a palavra de Deus impõe-nos o padrão monogâmico heterossexual indissolúvel como a vontade original do Criador para o matrimônio. Segundo princípio aí, eu falei da monogamia, agora vou falar o segundo princípio, que é da vontade de Deus, heterossexualidade. O que é isso? É a relação de um homem e uma mulher. Porque existe o casamento, né, irmãos? Existe o casamento de um homem com outro homem. Quem já viu falar? E o casamento de uma mulher com outra mulher. É monogâmico? Porque é duas pessoas. Está correto, duas pessoas. Só que o fato de ser dois homens casados ou duas mulheres casadas já não está certo. Então, o casamento que é da vontade de Deus é o casamento seguinte: duas pessoas, mas que sejam um homem e uma mulher. Não, duas pessoas que sejam dois homens ou duas mulheres, não dá certo, né? Como é que vai ter filho? Como é que vai desenvolver a família? Então vamos lá. Casamento, princípio da união heterossexual, o homem e uma mulher unidos para sempre sob as bênçãos divinas, até que a morte os separe. Quem foi que assistiu aquele vídeo do casal que casou? Aí quando passou uns 2, 3 anos depois, não sei, aí disse que começou as brigas lá dentro do carro. Você assistiu? Começou a briga lá. Aí disse que não, nós vai separar. Aí ligou pro pastor: pastor, não vai separar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, vocês querem separar? Não, eu vou aí para nós conversar. Aí chegou lá: vocês querem separar mesmo? Nós queremos separar. Aí, não, então vamos fazer uma oração. Vou fazer uma oração aqui. Aí pegou na mão dele lá, falou: Senhor, eles querem separar, eu quero que o Senhor mata eles, porque a Bíblia diz que até que a morte separe. Aí ele já assustou assim. Aí o pastor pegou um facãozão assim, tem esse aqui e tem também um negócio lá de veneno lá, é só tomar e pouca hora, ó, aí pronto, está separado. Vocês ainda querem separar ainda? Não, aí se abraçaram logo, né? Gênesis 2:24. Estabeleceu o princípio monogâmico heterossexual. O que é um hétero? Hétero é a pessoa que se relaciona com pessoas do sexo diferente. Um homem, uma mulher, mulher e um homem, né? Ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer tempo ou lugar. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica e séria. Esses dois princípios só sustentam o casamento se for vivido sob égide, ou seja, essa palavra égide significa proteção,
cuidado do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. Por isso, lute por seu amor, ame o seu amor, companheiro, companheira, renova os votos matrimoniais periodicamente. Né? É uma recomendação aqui: amar, renovar os votos, né? E lutar pela convivência. Prioridade da família. Prioridade da família é o seguinte: a igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. O cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Prioridades corretas da vida. Normalmente há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem. Então vamos lá. Primeiro lugar na sua vida é o quê? Para a senhora? Não é Deus, não? Ah. E a senhora, irmã Benta? Primeiro lugar na vida da senhora, o que é? O que a senhora prioriza na vida da senhora em primeiro lugar? Ok. Segundo lugar. Não. Em segundo lugar, o que você prioriza? Deus, depois, segundo lugar, a sua própria vida, né? Sua própria vida tem que priorizar. A sua própria, Deus em primeiro lugar, segundo, a sua própria vida, né? Aí depois, seu casamento, sua família, seus filhos, a igreja, né? Então a igreja ela já está lá na quinta categoria, né? Na quinta categoria de prioridade. Então, primeiro, Deus. Segundo, sua própria vida. Terceiro, seu casamento, sua família, seus filhos e depois a igreja, né? Isso daí é o contexto, né? Aí existe uma ordem seguinte: priorizar Deus, depois a igreja, depois a esposa, depois os filhos. Está errado. Deus, a igreja, a esposa e os filhos. Não tem como, tem que priorizar primeiro Deus, sua própria vida, né? Porque tem gente que Você não viu a história do pastor que morreu esses tempos atrás e se matou? Valeu a pena? Ele pode ter priorizado Deus, mas ele não priorizou a vida dele. E perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo, acabou, morreu. Então assim, não se deixa levar pela fraqueza de que a sua vida não tem que ser priorizada, tem que priorizar. Cuida da sua saúde, cuida do seu bem-estar, da sua vida. A Bíblia diz que amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, antes de você amar o seu próximo, ama você mesmo. Cuida de você mesmo, porque se você não cuidar de você mesmo, como que você vai cuidar do próximo? Exatamente. Se você não ama você mesmo, você teria condição de você cuidar da irmã Sandra se você não se cuidasse? Você não ia ter força para trabalhar, você não ia ter força para ter disposição. Então, para você cuidar dela, primeiro você se cuida e daí tem força para cuidar dela. Então, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você amou a você mesmo, se cuidou, então você tem condições de amar o teu próximo.
Agora, fica muito atento, porque se a pessoa não ama nem a ele mesmo, irmão, essa pessoa não é bom você nem estar perto dele. Se ele não ama nem a ele mesmo. Não tem como. Tem que amar. Então tem gente assim, irmãos, que eles têm uns pensamentos tão diabólicos, eles se cortam. Eles se retalham, né? Eles correm risco assim, se colocam em risco de vida. Então assim, essa pessoa ele está se amando? Não está. A pessoa que derrama o próprio sangue dele, esse tempo atrás o menino pegou um facão, tacou no dedo e arrancou um pedaço dele mesmo, né? Então uma pessoa dessa é confiável? Não é. Se ele cortou o próprio dedo dele, imagina o meu. Né? Então, aí passou uns tempos aí, agora recente fiquei sabendo que ele pegou a mulherzinha dele lá, ó, quase matou, tá com um pau na cabeça, né? Não morreu, mas tá separado, largou. Né? Então assim, a mulher viu que o camarada já era meio doidinho, já casou, né? E achou que ia ficar tudo tranquilo. Então assim, a pessoa tem que ter Deus na vida para mudar essa natureza, né? Natureza ruim. Então vamos lá. A palavra de Deus diz que se alguém não cuida de sua família, não se encontra preparado para liderar a igreja de Cristo. É muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. O terceiro, relacionamento entre pais e filhos. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e na demonstração do Senhor. Eles são herança e galardão de Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Como sacerdote do lar, os pais devem realizar o culto doméstico e é muito importante priorizar esse momento para instruir os filhos na palavra de Deus. Além de zelo espiritual, os pais devem ser exemplo de amor conjugal, paternal e maternal. Então assim, o exemplo é muito bom, né? Porque você evita muita coisa. Esse exemplo aqui inclui até a questão de discussão, né? O casal tem aquelas brigas assim meio violentas, é bom evitar até brigar na frente dos filhos, discutir, porque isso aí vai afetar. Último tópico. Família cristã sob ataque. Você acha que o diabo tem atacado as famílias, irmã Maria da Conceição? Muito, né? Eu acho que a instituição mais atacada hoje pelo adversário é a família. O ataque do Estado materialista. De um modo geral, os países são governados por homens, materialista e indiferente ao bem comum. Ou seja, muitos governantes tornam-se agentes do diabo visando a destruição da família e da igreja de Cristo. Você vê que a Constituição hoje ela é criada por homens, as leis é criada por homens. E lá no Congresso 513 ou 530 deputados que tem lá? Acho que é uma coisa assim, né? Aí uma boa parte daquele lá não é crente. E a lei está na mão deles para ser aprovada. Então, esses tempos atrás, eles queriam aprovar negócio lá de ideologia de gênero, né? Era que o menino não nasce nem homem nem mulher. Ele pode ser uma mulher, nascer mulher, mas quando ele tiver uma certa idade, ele pode escolher se continua sendo mulher ou se quer virar homem. Eles queriam provar esse trem lá e queriam levar para as escolas, isso para ensinar nas escolas, né? Diz que tinha muitas bonecas fabricadas para entregar nos colégios. Aí teve alguém que vendeu. Eu vi essa conversa mesmo. Muitas bonecas fabricadas. As bonequinhas
as bonequinhas mulher Bilauzinho. com bilauzinho. E os bonequinhos homem, exatamente. Com a genitália feminina. Tipo assim, para falar e ver com o outro. Aí, tipo assim, você ia levar seu filho, digamos aí, lá na papelaria, não sei, lá onde eles vendem também boneca, todos esses trem, e lá ele estava exposto lá, bonequinha com cabelinho no ombro, com bilauzinho. Aí confundia a mente das crianças tudo. Então isso aqui é um ataque à família ou não é? É. Mas graças a Deus parece que foi barrado esse trem, não falou mais. Por quê? Porque lá também tinha homens de Deus lá dentro do Congresso para barrar isso aí, que era contra. Então o que deve ser feito para uma das estratégias poderosas para vencer esses ataques, né? Primeiro, o culto entre família, que chama-se culto doméstico. Leitura de boa comprovada literatura cristã e constante vigilância e prática de oração, né? Para não ser enganado por isso aí. Segundo, ataque de famigerada ideologia de gênero. Engenheiros sociais modernos trabalham pela desconstrução da família criada por Deus. Olha o camarada que disse que por ele não teria família. Diz assim, o nome dele é Karl Marx, um dos teóricos fundadores da doutrina comunista. Disse que a família deveria ser abolida, não é? Por ele não tinha família, era só assim, todo mundo. Aí nascia e era igual. Deus dessa forma, o diabo usa a famigerada ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família. Segundo essa diabólica ideologia, ninguém nasce com sexo determinado. Criança não nasce macho nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher por meio da construção social. Assim, quem constrói sexo masculino e feminino é a sociedade. Então, assim, não era mais Deus que ia construir essa questão de nascer homem, mulher, nascer mulher. Aí era a própria sociedade que ia determinar se a menina ia ser homem, se ia ser mulher. Totalmente contrário do que a Bíblia diz. Já pensou, irmã Maria? Se a senhora fala dessa idade e fala assim, eu não sou mulher mais hoje, sou homem. Deus me livre. Porque no dizer dele você poderia mudar a hora que quisesse. Se você quisesse mudar, você mudava. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano e também ignora por completo que Deus criou o homem e a mulher. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. A biologia define uma pessoa masculina por causa do seu aparelho reprodutor feminino. Então, assim, você pode ser um homem querendo virar mulher. Só que tem uma coisa: o que Deus fez, está feito e pronto, então vai acabar. Você pode ser um homem querendo ser mulher, mas você nunca vai ter a capacidade de ter filho. Né? Pode querer virar mulher, mas não vai ter filho. Nunca vai menstruar. Né? Porque não é mulher. O que Deus fez, está feito. Outra coisa. Ou seja, hormônios masculinos é hormônio masculino. Hormônios femininos são hormônios femininos. Assim também dá-se em relação à mulher, pois ela é definida por causa do seu aparelho reprodutor feminino. Logo, ela tem hormônio feminino. Sua genética possui cromossomos 20, que marca a identidade feminina. A mulher que quer virar homem, ela pode até querer ser homem, mas vai ter os seios, se ela tirar, vai faltar alguma coisa. Se ela mandar cortar ou tirar, vai faltar alguma coisa nela, vai ser a mesma pessoa mais. Então não adianta querer misturar, né, as coisas. Tais conhecimentos são elementares e estão ao alcance de todos, facultando a família cristã
rebater seguramente esse pensamento. Então isso é um ataque muito forte e é um dos pontos que foi colocado aqui na revista, o comentarista colocou, que é um dos pontos mais fortes que tem atacado, né? Mas existem muitas outras coisas que têm atacado a família. Esse daí não é do conhecimento de Deus. Então lá, naquele tempo passado já tinha ataque à família. Vamos lá. Noé salvou a sua família da destruição porque criou segundo a palavra de Deus. Quando ele entrou na arca, entrou ele e a sua família. 8 pessoas. Então ele conseguiu salvar a família. Josué se colocou numa postura firme. Olha, quem quiser servir outros deuses, quiser servir os deuses do Egito para lá, pode servir. Eu e a minha casa, ou seja, eu e a minha família, vamos servir ao Senhor. E pronto. Então é o seguinte, lá dentro da sua casa, irmão, você tem que botar ordem. Tem que botar ordem. Tem casa de crente que o povo se reúne para fazer farra, né? Bebedeira, usar drogas. Tem casa de crente. Sim, cada um cuida da sua casa do jeito que quiser. Mas eu sou totalmente contra. Um pai de família que é cristão, ele não pode aceitar. Falar, aqui é a casa de crente, aqui é a casa de um servo de Deus e aqui não pode. Então você tem que proteger a sua família. Seus filhos vai crescer misturado com pessoas bebendo, usando drogas, vendo um monte de coisa errada, não pode. Tem que proteger a sua família. Se quiser você está construindo uma arca para colocar eles dentro, então protege a sua casa, né? Então vamos finalizar aqui. Tem 5 minutos aqui para 9h30, então vamos raciocinar aqui.